Cara, tudo bem que eu entendo agora melhor que todo mundo tem o direito à defesa e tudo mais. Mas tem crimes que a gente acha como população, e eu me incluo também, Claro. que são indefensáveis. Vou usar o exemplo do estupro, por exemplo. Como é que defende um estuprador, cara? Então, vamos lá. O estupro, ele é realmente indefensável. O estupro, né? Mas existe ainda que remotamente a possibilidade de quem é acusado de estupro não ter cometido o estupro. E essa possibilidade, a existência dessa possibilidade, né? Ela faz ainda existir aquilo que a gente falou que é o direito de todo mundo ter uma defesa ainda em crimes bárbaros, né? E o estupro, cara, eu já vou te confessar que é aquele que eu tenho bastante dificuldade, às vezes, É o porque pior ele pra gera. você? Eu acho que. Não sei se nós casos pior, mas ele é o mais difícil do ponto de vista de que ele causa mais repugnância moral, né, nos nossos valores. Que é aquele que me causa, como pessoa, né, uma repugnância muito grande pelos valores, pela forma de dominação, por tudo que ele representa, aquela violação que ele representa, né, principalmente ao corpo feminino. Mas ao mesmo tempo que ele é o mais difícil, ele é o que gera mais responsabilidade. Eu vi isso na prática. Porque o crime é onde a prova, às vezes, ele é mais frágil. Pra você, Porque responsabilidade. nos crimes de estupro, muitas vezes, a prova ela é muito limite, muito frágil, muito difícil, porque as coisas sempre acontecem na penumbra, às vezes, num ambiente Sem familiar, testemunha nenhuma. dentro de casa, sem testemunha nenhuma, com pessoas, às vezes, muito novas, o que é muito bárbaro do ponto de vista, né? Uhum. E de outro lado também muito perigoso, de como é que eu vou ter uma prova acima da dúvida razoável que esse estupro aconteceu. E a justiça tem alguns parâmetros, né? Ela dá muita, com razão, ela dá muito valor à palavra da vítima, né? Por que a vítima ia inventar isso? E aí a riqueza de detalhes, a palavra da vítima, ela é muito levada em consideração e tem que ser levada em consideração mesmo. Mas tem coisas que acontecem às vezes, principalmente quando você se depara com a acusação anos depois que o fato aconteceu. Pessoas que resolvem denunciar 5, 6 anos depois daquele fato. A prova fica muito difícil, porque vai ser basicamente palavra de um da outra. E às vezes a pessoa está inserida num processo de alienação parental, de pai ou de mãe que bota o filho contra o ex-marido. Você tem vários contextos, eu já peguei coisas muito complexas do ponto de vista de estupro. Então é o crime que me causa mais repulsa, mais dificuldade do ponto de vista de moral de lidar com aquilo, mas eu ainda assim eu preciso olhar para aquela prova com muito cuidado, porque é um crime que tem uma pena muito alta. Estupro de vulnerável, por exemplo, pena de 8 a 15 anos. O que é estupro de vulnerável? Para ter relações carnais, sexo, mesmo que consentido, com alguém menor de 14 anos. 14 anos. Ou incapaz de fornecer, é o que a gente fala da pessoa muito bêbada, incapaz de fornecer consentimento. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é agora que deu muita polêmica, aquela questão do estupro culposo. Existe, não existe, acontece, não acontece? Aquilo que aconteceu é um exemplo do que a gente está conversando agora. Por exemplo, acho que a menina estava bêbada, acusou o cara de estupro depois. Não sei nomes, não quero nem saber. Sim. Mas aconteceu. Se foi consentido, não foi, mas ela alegou, acho que estava bêbada, depois acusou ele de estupro. E aí, enfim. Difícil comentar, né, caso individual, assim, que a gente não tem conhecimento da prova toda. Eu tenho cuidado, às vezes a gente pode... Vamos comentar juridicamente, assim, para eu não cair no arriscado, assim, de dizer foi ali ou não foi. Estupro culposo não existe, né? Não Porque existe. só existe crime culposo quando ele é previsto. Por exemplo, homicídio culposo. Que é O quando que, a o gente... que que é, o que que é O homicídio? crime culposo é quando a gente falta com o dever de cuidado que a gente deveria ter tido. Para percepção leiga. Tem algumas nuances jurídicas, mas para quem está nos ouvindo, que não é formado em direito entender, o que é um crime culposo? É aquele quando quem age faltando com o dever de cuidado que ele deveria ter tido naquele caso concreto. Por exemplo, quando eu dirijo sob efeito de álcool, acabo atropelando alguém. Pô, bicho, você não quer matar a pessoa quando você está dirigindo bêbado, você não tem aquela intenção. Mas você faltou com o dever de cuidado, que era dirigir sóbrio. E aí, por isso, você vai ser responsabilizado penalmente. O direito vai te censurar no comportamento de não se precaver para que aquela violação não ocorresse. Entendi. O crime de estupro, existe isso? Não. Ninguém estupra alguém faltando com cuidado. Ou você estupra, ou você tem vontade de praticar o que a gente chama de intenção direta, ou você assume o risco, né? Quando uma pessoa está, aparentemente, que a gente chama de dolo eventual, quando uma pessoa está dando sinais de que ela não pode consentir com você e você ainda assim avança o sinal e tem relações com ela. Ali no caso concreto ficou uma discussão, o processo, eu vi essa discussão, né? Era ela dizendo que não consentiu, que estava incapaz de dar esse consentimento, e a defesa, por outro lado, alegou que não, que ela deu o consentimento sim, que não foi bem assim, e aí cada um produziu suas provas. Aí é difícil a gente de fora do processo avaliar quem tem razão, quem não tem. Mas em tese, é possível que tenha ocorrido um estupro de vulnerável de maior de idade?
Porque... Isso, eu ia chegar nisso. Porque se ele não consentir, não tiver condições de consentir, porque está completamente embriagado, não é assim. Tô altinho, quis, mas depois me arrependi. Isso não é estupro. O estupro é quem não pode... Não é estar vulnerável. Exato. O estupro é quem não pode autorizar. O cara, por exemplo, pessoa que tem uma limitação mental, Sim. ela não pode oferecer consentimento. Pessoa que está num estado de alcoólico muito acima daquele capaz de decidir sobre o que está fazendo. Essas são as causas que a lei ainda responsabiliza. É uma pena de 8 a 15 anos, né? É uma pena relativamente alta. 8 a 15 anos. E falando de vulnerável agora em relação ao estupro, você falou que seria como a lei teria como corte de idade 14 anos. Sim. Obviamente com uma menina com retardo mental, um menino com retardo mental, não valeria a idade, pouco importa. Mas, por exemplo, e com criança de 8 anos, ou de 6 anos, ou de 4 anos que não sabe falar, por exemplo. Existe entendeu? caso, cara. Infelizmente, acontece. Existem casos de crianças que sofrem abusos, né, em idades muito precoces. Mas ela não consegue falar, por exemplo, eu fui estuprada, não sei como é que a lei... Aí normalmente são parentes que descobrem. Como é que essa prova chega, né, pra justiça? Aí você deve estar se perguntando. Isso. Normalmente a criança muda o comportamento, a mãe começa a reparar e começa a monitorar um pouquinho mais e às vezes descobre. Mãe ou parentes. A gente tem casos cabulosos e realmente é um crime que desperta nossas repulsas morais mais aguçadas, né? A gente já participei de algumas audiências que você realmente tem crimes que você te deixam estarrecido, te deixam realmente desgostoso do ser humano, assim, praticamente, para usar uma expressão clara. Mas, ainda assim, o processo ele tem que seguir. Se provar e acima da dúvida razoável, e a gente dá muito valor à palavra da vítima, a pessoa vai ser condenada, vai responder numa pena dura. É um crime hediondo, ele vai ter muita dificuldade de voltar rápido para a sociedade. Ele vai sofrer sanções porque realmente é um ato considerado bárbaro pela legislação e tem que ser considerado assim mesmo, porque realmente é um ato, penso, de repulsa, né, que atinge as pessoas na sua dignidade mais íntima. Somos de diferentes áreas, completamente, talvez. Mas eu estou tentando me colocar na sua situação, embora eu tenha as minhas situações também que mexem, obviamente, com questões morais e tudo mais. Por exemplo, atender crianças que foram, ou que estão dando sinais que foram estupradas, porque a menina que muda o comportamento, ou que tem algum tipo de lesão na região da vagina, na região anal e tudo mais, acaba indo para o hospital. Sim. Né? Os laudos são muito decisivos. Né? É uma responsabilidade do médico muito grande também. Não, a gente no processo recebe os laudos, eles são muito decisivos na condenação. Não, e para quem não sabe, inclusive, na suspeita eu tenho que comunicar. Assim, é um direito meu, é um direito da criança, e eu legalmente tenho que comunicar. Assim, se eu suspeitar que está acontecendo alguma coisa, eu tenho que comunicar, não tem jeito. E agora uma situação aqui no Rio de Janeiro, isso acontece assim, muito. Eu já trabalhei em Sala Vermelha de São Gonçalo, por exemplo, no início da minha carreira de médico, né? No início, estamos talvez no início mas assim que eu me formei, e eu atendia muito bandido baleado. Muito. E as pessoas perguntam, como é que você atende o cara? Pô, meu irmão, às vezes o cara trocou tiro com a polícia, estuprou a menina, trocou tiro com a polícia, tomou um monte de tiro e foi parar na tua mão. Cara, ele tem o dever, aliás, ele tem o direito de ser cuidado por mim. É o meu dever cuidar dele, independente de quem seja. Assim. Então, a gente não faz esse juízo de valor. Ele é um paciente como qualquer outro. É uma pergunta que as pessoas também... Pô, Marcão, as pessoas às vezes não têm esse distanciamento, né? Mas você, como médico, é mais um cara que tá sentado à tua mesa. Exato, é meu trabalho cuidar. Você não sabe o que aconteceu, te disseram. Porque é sempre assim, te disseram que ele foi vítima. Você não tem essa certeza quando ele bateu na tua mesa ali. Não, e nem sou Deus para escolher quem vai viver, quem não vai viver, dependendo do que... O problema a justiça dos homens que depois vai dizer, né, o que aconteceu. Exatamente. Não é seu papel. Dizer quem morre e quem vive, né? Não, pelo amor de Deus.